9, 10 e 11 de julho, o Rádio Livre de São Paulo ofereceu ao povo paulista na passagem da maior data cívica do país. O 9 de julho é o símbolo daquele espírito indômito que norteou a vida e as ações dos bandeirantes e que, séculos mais tarde, redivivo no coração de um povo, escreveria uma outra epopeia, a epopeia da liberdade. Ao realizar, contando com o apoio irrestrito do povo, os festejos de 9 de julho, o Rádio Livre de São Paulo não teve outro objetivo que o de homenagear, no ano do 4º centenário da cidade, aqueles que tão generosamente tudo ofereceram pela reconquista das liberdades humanas. Não o moveu objetivos políticos, não o moveu finalidades pecuniárias, moveu-o apenas o desejo de reafirmar a São Paulo e ao Brasil, que podem contar sempre com o Rádio Livre na defesa das boas e nobres causas. Não cabem aqui agradecimentos, a não ser ao povo de São Paulo, esse povo bom e generoso que espontaneamente veio à rua e contribuiu com o estímulo da sua presença para tornar realmente grandiosos os festejos de 9, 10 e 11 de julho. São Paulo, julho de 1954. Do dia 9 de julho, quando as sereias e apitos, os sinos e buzinas anunciavam o 9 de julho do 4º centenário, o povo de São Paulo, prestigiando a iniciativa da Associação das Emissoras de São Paulo, participava em massa dos festejos que se iniciavam de forma brilhante. São Paulo inteira estava nas ruas para comemorar com o Rádio Livre a maior data cívica do país, reverenciando de forma festiva os heróis que, lutando pelo Brasil, fizeram com que São Paulo se tornasse maior ainda. A festa mais linda que eu vi na minha vida foi a festa do 4º centenário, né? São Paulo. Muito bonito, tudo. Oh, mas que saudade, São Paulo fez um movimento tremendo. A alegria ruidosa que marcou o início dos festejos não se cingiu às ruas onde o povo confraternizava. Os recintos fechados foram atingidos pelo entusiasmo contagiante. E ao ser anunciado o raiar do 9 de julho, os brindes se ergueram nas mesas das boates. A música se tornou mais ruidosa e o ambiente romântico se transformava, batido pela vibração que vinha de fora. Vibração contagiante que transformou os blues em sambas verde e amarelo e os casais agarradinhos em alegres foliões de um carnaval improvisado. Eram festas assim com grandes orquestras, a gente dançava, eram lindas as festas, sabe? Eu me diverti muito. Eu tive assim uma fase muito bonita na minha vida. E foi quando eu conheci também o meu marido, né? Que eu me apaixonei. E hoje nós estamos juntos há mais de 40 anos. Às primeiras horas da manhã do dia 9 de julho, o pátio do colégio, célula máter da metrópole gigantesca, estava tomado pelas corporações militares, pelas altas autoridades especialmente convidadas, pelas bandas e fanfarras, mas principalmente pelo povo. Pelo povo de São Paulo, disposto a colaborar integralmente para a grandeza dos festejos do Rádio Livre. Na hora que comecei a tocar a alvorada, isso que o pessoal admirou tudo. Todo mundo enjoelhou, sabe? Só aqueles militares ficavam de pé. Mas o povo tudo enjoelhou, criança, o pai fazia as crianças enjoelhar, tudo veio muitos, tinha muitos escoteiros que ficaram tudo enjoelhadinhos, os escoteiros dando continência, né? Não houve palanques para as autoridades que, irmanadas com o povo, não gozaram de privilégios que não tivessem sido concedidos a todos indistintamente.
tocam os clarins. Sobe para o topo do mastro a bandeira brasileira, símbolo da unidade da pátria. A cerimônia prossegue num crescendo cívico, enquanto se aproxima o momento em que se encontrarão duas gerações de uma raça de gigantes, que há 4 séculos vem lutando pela grandeza de São Paulo e do Brasil. Nós, da Associação das Emissoras de São Paulo, achamos que deveríamos fazer qualquer coisa naquele 9 de julho daquele ano com mais empenho, vamos dizer assim, levando ao público sempre a mensagem de um movimento que teve por finalidade a defesa da democracia. De um lado, o passado. Cabelos encanecidos, mãos trêmulas, fazendo subir para o alto do mastro a bandeira das 13 listas, enquanto os olhos miram a grandiosidade de um presente previsto no passado. De outro, o futuro, elevando com suas mãos jovens o pavilhão de São Paulo, cuja grandeza ainda maior ajudará a construir, honrando a tradição bandeirante e fazendo jus à confiança da geração de hoje, representada pelo dinamismo da gente jovem, que tornou grande o rádio livre de nossa terra. A organização em relação ao quarto centenário foi no sentido de fazer com que essas próprias massas que ainda não se identificavam com a história do Brasil tivessem uma vinculação, sobretudo com a tradição de 4 centenários, né, no quarto centenário da cidade de São Paulo. Uma das maiores demonstrações de fé e religião. A fé e a religião que embalaram São Paulo desde o seu berço. A fé e a religião que foram a semente da sua grandeza é dada pelo povo paulista ao ser celebrada a missa campal da Praça da Sé, ponto alto dos festejos de 9, 10 e 11 de julho, promovidos pela Associação das Emissoras. 200.000 pessoas tomam a Praça da Sé, marco zero da cidade, e participam do solene ato religioso. A cerimônia religiosa na ordem cronológica dos festejos foi o terceiro acontecimento, mas pelo seu significado, pela sua grandiosidade, pelo prestígio que lhe emprestou a população, foi sem dúvida o mais empolgante. Os heróis de 32, símbolos da data reverenciada pelos paulistas, também comparecem à solenidade religiosa do dia 9 de julho. Outro dos grandes eventos dos festejos promovidos pelo Rádio Livre de São Paulo foi o gigantesco desfile de bandas civis e militares. O povo foi atraído ao Anhangabaú pela magnificência do espetáculo prometido. Todas as janelas se povoaram. Balaústres, muros e sacadas se transformam em palanques populares, de onde as autoridades, ao lado do povo, assistem os festejos que empolgam a multidão. Bandas civis de todo o estado participam do desfile. As organizações industriais também comparecem com suas corporações musicais. A banda da Miami Jackson High School, trazida a São Paulo, especialmente para participar do espetacular desfile, arranca aplausos frenéticos da multidão que se alinha em todo o percurso do Anhangabaú. As bandas faziam apresentações populares em coretos, em praças centrais na cidade de São Paulo, e havia uma participação muito grande. Isso, por um lado, quer dizer, uma participação em festividades era uma coisa muito comum
sobretudo nas massas populares brasileiras. Mas 54 tem um motivo maior ainda para ter atraído tanta gente. 54 marca decisivamente uma espécie de divisor de águas em relação à história anterior e à história posterior. 54, no âmbito popular, sintetizou os ideais de uma revolução constitucionalista de 32. Que ideais são esses? Ideais de retomada de princípios básicos, né, populares, que vinculavam a população daquele período com uma perspectiva histórica, com uma certa tradição. O encerramento do grande desfile cabe à famosa Banda dos Fuzileiros Navais, que empolga pela precisão de suas evoluções ao ritmo dos dobrados vibrantes. O dia do quarto centenário foi uma emoção muito grande, porque papai disse, não, hoje nós vamos sair, nós vamos para a rua. Ninguém ficou em casa no dia do quarto centenário. Foi o grande movimento cívico, a grande festa, o grande evento, onde todo mundo foi para a rua, porque à noite ia ter a chuva de prata. Isso era uma coisa mágica. Ia chover prata, o que era isso? Quando a noite cai, São Paulo se prepara para mais um deslumbrante espetáculo. Essa é a primeira parte. Chegou Open Place, o mais novo espaço de lazer de São Paulo. Choperia, sorveteria, restaurante e casa de shows em um mesmo local. E tem mais, muita gente bonita e muita animação. Não deixe de conhecer. Open Place, a sua nova opção de lazer. Praça Silvio Romero 227, Tatuapé. Open Place. Pense bem, falta pouco para você conquistar o ano 2000. Você não acha que está na hora de pensar em sua qualidade de vida? Então preste atenção nesta dica. Pela rodovia Castelo Branco, você chega à fantástica represa de Jurumirim, onde está localizado o loteamento Terras de Santa Cristina, Gleba 7. O Santa 7 é um loteamento moderno, planejado para pessoas que querem investir em sua qualidade de vida e em seu patrimônio. O acesso ao loteamento é controlado 24 horas por dia, garantindo a segurança e a privacidade dos proprietários. Mais de 18 quilômetros de avenidas já estão sendo asfaltadas, cercadas de muito verde e ar puro. Em Santa 7, você vive a vida de verdade. Além de poder curtir vários esportes náuticos na represa, você tem ainda um clube super equipado para o seu lazer total.
Aqui você investe com total segurança. O loteamento é aprovado pela CETESB, pela Prefeitura e está registrado em cartório. Tudo pronto para você construir a sua casa com todas as vantagens de praia e campo, sem o tumulto do litoral. São lotes a partir de 450 metros quadrados com entrada de R$ 120 e mensais fixas a partir de R$ 50, sem nenhuma intermediária. Você merece ser feliz. Aproveite essa chance. Ligue agora para a nossa central de atendimento e receba sem compromisso um vídeo do loteamento. 534-4010. Como vai? Bem. O que está vendo? Grandioso e deslumbrante foi o espetáculo oferecido ao povo paulista pelas indústrias Pinhatari, com a colaboração inestimável da Força Aérea Brasileira e a supervisão da Comissão dos Festejos da Associação das Emissoras. Os aviões cedidos pela 4ª Zona Aérea se preparam para o raid noturno sobre a capital, onde lançaram milhões de triângulos prateados que enfeitaram a noite festiva do dia 9 de julho. Tivemos de fazer vários treinos de voos noturnos para localizar o raio em que eles deveriam atuar dentro da cidade, treinos com os próprios holofotes. Adaptamos os aviões, porque os aviões, para fazer isso, nós tivemos que tirar todos os bancos, fazer as carretilhas de aço para que aqueles sacos todos com o material corressem por carretilhas para depois serem despejados. Enfim, foi um trabalho não só para nós, a própria aeronáutica teve trabalho, o próprio exército teve trabalho. Os aviões da Força Aérea Brasileira sobrevoam São Paulo, que oferece um espetáculo deslumbrante. Em terra se manifesta a colaboração do Exército e os poderosos holofotes das baterias antiaéreas são acessados para os céus. Eu me lembro estar do alto do prédio, de um prédio, provavelmente a Rádio Excelsior, na 24 de maio, que era a rádio que meu pai trabalhava, esperando o cair do céu daquela chuva de prata. O povo se apinha nas ruas para presenciar um dos mais belos espetáculos de todos os tempos. Lembro, foi maravilhoso. São Paulo, eu me lembro que ficou tudo claro, foi aquele clarão. Isso eu me lembro, sim. E olha, faz muitos anos, né? A gente já... Mas eu me lembro, sim. Foi muito bonito. Os aparelhos da FAB completam mais uma volta sobre São Paulo, preparando o lançamento. Tem início o grande espetáculo, verdadeira festa pirotécnica. De repente acendiam seus holofotes e aquela coisa começou a cair do céu. Eu tinha a impressão que era do céu, que era Deus, sei lá, quem estava mandando aquilo. E aqueles triângulos prateados começaram a cair do céu, e a gente brigando, lutando para conseguir mais. Eu dormia abraçada com aqueles triângulos prateados. Foi uma grande noite mágica, absolutamente inesquecível na minha vida. Os pequenos triângulos prateados refulgem ao cruzar o jato de luz dos poderosos holofotes que varrem o céu,
localizando com perícia o ponto onde os aviões despejam sua carga de estrelas. Eu tentava contar, eu tentei contar para o ouvinte de rádio e para o telespectador o que estava acontecendo, né? Porque muita gente, a televisão não tinha ainda esse grande desenvolvimento, essa grande penetração que tem hoje em dia, e o rádio ainda era senhor da comunicação. E contar para o rádio lâminas coloridas, metalizadas, caindo sobre o viaduto do Chá, iluminadas por holofotes do Exército, com resplendores e luminosidade bonita, era uma coisa gostosa de ser feita. O sentimento paulista faz com que a cidade se locomova até o viaduto do Chá. E aqui a multidão ergue os olhos para o céu, de onde caem lâminas metalizadas, iluminadas por holofotes do Exército, com um resplendor e uma luminosidade muito grande, traduzindo a alegria do povo de São Paulo nesse 9 de julho, comemorando uma derrota, talvez seja o primeiro povo no mundo a comemorar uma derrota, e por aí foi, Fred. Nos idos de 54, nós conseguimos colocar, segundo cálculos feitos, 1 milhão de pessoas nas ruas. Ora, disciplinar 1 milhão de pessoas só se eles estiverem muito satisfeitos. Então nós chegamos à conclusão que a melhor polícia que podia haver era a própria satisfação do público. E cronometramos tudo na hora certinha, tudo acontecia como estava anunciado, tudo isso. E parece que isso deu resultado, porque o povo acreditou nas festividades. Por 2 vezes em todo o mundo, este espetáculo foi realizado com êxito. Uma na Grã-Bretanha, quando por ocasião dos festejos da coroação de Elizabeth II, quando os pequenos triângulos prateados foram lançados sobre Londres na noite do grande acontecimento. Outra em São Paulo, no dia 9 de julho, durante os festejos promovidos pelo Rádio Livre, em homenagem ao 9 de julho do 4º centenário. Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata qual uma chuva de prata de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas. Nas ruas o povo se acotovela para apanhar como souvenir dos festejos os pequenos triângulos prateados, que trazem gravado em azul o emblema do 4º centenário de São Paulo. Não era só a imagem de você observar uma coisa placidamente, mas você querer agarrar como as pessoas queriam fazer e catar a maior quantidade possível, né? Eu me lembro que eu catei um monte que caiu perto e depois, no dia seguinte, quando eu fui ao quintal de casa, que era um quintal enorme, parecia uma chácara, e pontilhado de estrelas, de pequenas flâmulas prateadas. Existe uma música do Agostinho dos Santos que diz: é de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu começam a brilhar. É mais ou menos você entrar nesse quintal, que foi o quintal da minha infância, e descobrir aquelas estrelas, e catá-las, e juntá-las. É como se você pudesse guardar São Paulo no coração para sempre, como eu tenho São Paulo no meu coração, para sempre. A esquadrilha da FAB lançou cerca de 10 toneladas de estrelas sobre São Paulo, na maior festa de luz até hoje realizada no mundo. Vou dar a segunda parte.
Outro espetáculo de grande vibração cívica é a corrida de revezamento, com a participação dos representantes máximos do nosso esporte base. São Paulo, em 54, era realmente a terra da garoa. Então, era uma coisa ultra conhecida, ultra famosa, cantada em prosas e versos. E São Paulo era realmente a terra da garoa. O Archote, cuja chama irá acender a pira simbólica, levantada no pátio do colégio, parte da entrada do túnel na Avenida 9 de Julho e percorre o Vale do Anhangabaú em demanda daquele ponto. Mas esse 9 de julho de 54 foi um ano muito especial, um dia muito especial, porque além da comemoração, essa comemoração patriótica, diríamos assim, de São Paulo, nesse ano de 54 estava acontecendo também o 4º Congresso Eucarístico Nacional. Então foi uma junção de 32, Revolução, ao 9 de julho, tradicional pela sua comemoração, e ainda todos os festejos que aconteciam em São Paulo, em razão do 9 de julho e ainda do 4º Congresso Eucarístico Nacional, dentro dos festejos do 4º centenário de São Paulo. Ao campeão mundial e olímpico Ademar Ferreira da Silva, cabe transportar o Archote no último trecho do percurso. Eu fui convidado a conduzir a tocha e neste local tinha uma pira e essa pira dava não só início às competições esportivas, como também era o próprio festejar do 9 de julho, do 4º centenário e do Congresso Eucarístico. Foi uma festa muito bonita, isso eu lembro muito bem, só que estava apinhado de gente e gente que veio para assistir essas comemorações. O que eu posso dizer que tudo tinha sido adredemente preparado, porque tratou-se de um evento que era de São Paulo no seu todo. A pira simbólica é acesa no pátio do colégio. Mais um ponto do programa se cumpre com a gigantesca Marcha ao Flambeau, da qual participam as bandas militares que já haviam colaborado no desfile de bandas, colégios, clubes esportivos da capital e do interior. Os clubes esportivos da capital compareceram, prestigiando a iniciativa da Associação das Emissoras de São Paulo. O que mais destacou foi o desfile do Corinthians. Foi o campeão do 4º centenário. Me emocionou. Empunhadas pelos representantes das mais diversas entidades, 20.000 lanternas desfilam pela Avenida 9 de Julho. Mais ou menos compreensível a adesão popular numa festividade como essa. Primeiro, ela teve uma organização muito grande anterior à festa. Ao mesmo tempo, nós, em 54, a gente precisa lembrar, fazia poucos anos que o Estado Novo tinha terminado e Getúlio Vargas, como um grande populista que ele era, ele incentivava muito as manifestações populares, sobretudo em relação a temas ligados à questão do trabalhismo, que era uma questão quente na época. Inclusive, as áreas mais centrais da cidade, elas eram frequentemente ocupadas em relação a festividades. A gente tem que pensar também, o carnaval já era uma tradição popular de rua nesse período. E o período de carnaval provocava uma massa grande de pessoas que se dirigiam às regiões centrais da cidade para participar de festividades. Um contingente da Força Aérea Brasileira passa garbosamente. A Força Pública também empresta sua colaboração ao grandioso desfile noturno. O
puxado pela banda do Batalhão de Guardas, tradição do tempo do Império, o Corpo de Bombeiros de São Paulo encerra a marcha ao Flambeau, apresentando com seus carros uma série de arrojadas alegorias. Para as crianças que nem sempre poderiam acompanhar de perto os festejos noturnos e mesmo os de maior envergadura, a Associação das Emissoras, em colaboração com todas as suas filiadas, promoveu nos bairros da capital animados shows mirim. Palanques e tablados especiais foram armados e as caravanas de artistas do Rádio Livre de São Paulo percorreram os bairros, mesmo os mais distantes, levando um pouco de alegria para a petizada, que por sinal participou ativamente dos shows. Eu acho que ser criança sempre é muito bom. E a gente precisa cultivar a criança que tem dentro da gente. Eu estava até comentando outro dia, as pessoas querem ser jovens. Então você começa a ser jovem dos 3 anos até os 80 anos. E as pessoas deviam querer ser criança, porque é muito melhor ser criança do que qualquer outra coisa no mundo. E a gente aprendia, mesmo sendo criança, que devia respeitar as datas nacionais, que era muito importante ser brasileiro, muito importante ser paulista, comemorar tudo isso, tinha um grande valor. Era muito bom ser criança. Aliás, eu acho que é muito bom ser criança sempre, né? Ao entardecer do dia 10, se realiza o Grande Corso, o mais popular de todos os festejos, aquele que dependia só e exclusivamente do povo e que foi um dos maiores êxitos do tríduo de festas do 9 de julho do 4º centenário. Bom, eu acho que esse documentário, ele rejuvenesce a gente, né? De certa forma, ele ressuscita a gente. E mostra uma realidade da qual nós desconfiávamos. É que nós éramos ingênuos e nós sabíamos. Quando caiu a noite, o corso continuava animado. São Paulo não via um corso como este desde os tempos dos velhos carnavais. O povo saiu para a rua disposto a celebrar o 9 de julho. Muita música, muita alegria, acima de tudo, muita cortesia. Não houve abusos nem excessos, como se o povo compreendesse que a celebração alegre tinha por motivo o aniversário de uma causa que não poderia ser conspurcada. Esse documentário, realmente ele nos remostra. E é passado exatamente no lugar que eu entendo como sendo o farol da boemia sem acento, da boemia paulistana. Esse farol da General Jardim e da Amaral Gurgel. Conspurcada? Talvez. Os nossos travestis, as nossas mulheres desnudas, mas é onde nós, os paulistanos, os mineiros, os goianos, os gregos, baianos, trajanos e franciscanos, nós reconhecemos como brasileiros. Índios e bandeirantes, numa interessante alegoria, lutam em plena Avenida Brasil. E a luta dura até que o jesuíta, símbolo da fundação da cidade, chega para a pacificação. Por toda parte se nota a alegria esfuziante, que transformou o Grande Corso num dos mais vibrantes espetáculos de todo o transcorrer dos festejos. Os ex-combatentes de 32 se identificam. Muitos deles se apresentam com os capacetes que conheceram dias amargos nas trincheiras de defesa da liberdade e da legalidade. O civismo anda desaparecendo. Talvez com o sentido da globalização, que nos traz inclusive essa recessão dos diabos, e isso faz com que a questão de fraternidade internacional, que é muito importante, suplanta aquela vibração interna que a gente deve ter de patriotismo, de amor à pátria. São Paulo, São Paulo, São Paulo.
Agora essa é a terceira parte da alvorada. O resumo de tudo o que aconteceu em São Paulo, no Brasil e no mundo, no momento certo da noite. Jornal 10, de segunda a sexta, 10 da noite. Pense bem, falta pouco para você conquistar o ano 2000. Você não acha que está na hora de pensar em sua qualidade de vida? Então preste atenção nesta dica. Pela rodovia Castelo Branco, você chega à fantástica represa de Jurumirim, onde está localizado o loteamento Terras de Santa Cristina, Gleba 7. O Santa 7 é um loteamento moderno, planejado para pessoas que querem investir em sua qualidade de vida e em seu patrimônio. O acesso ao loteamento é controlado 24 horas por dia, garantindo a segurança e a privacidade dos proprietários. Mais de 18 quilômetros de avenidas já estão sendo asfaltadas, cercadas de muito verde e ar puro. Em Santa 7, você vive a vida de verdade. Além de poder curtir vários esportes náuticos na represa, você tem ainda um clube super equipado para o seu lazer total. Aqui você investe com total segurança. O loteamento é aprovado pela CETESB, pela Prefeitura e está registrado em cartório. Tudo pronto para você construir a sua casa com todas as vantagens de praia e campo, sem o tumulto do litoral. São lotes a partir de 450 metros quadrados com entrada de R$ 120 e mensais fixas a partir de R$ 50, sem nenhuma intermediária. Você merece ser feliz. Aproveite essa chance. Ligue agora para a nossa central de atendimento e receba sem compromisso um vídeo do loteamento. 534-4010. Se você quer respostas para as questões mais difíceis, ligue para nós agora. Ela salvou o meu emprego. E eles me orientaram assim da melhor forma possível. Transforme a sua vida amorosa, profissional e financeira. Receba uma consulta rápida, reveladora, totalmente confidencial, comigo ou com um dos meus magos. Depois, não se admire se amanhã for o dia mais feliz da sua vida. Como posso lhe ajudar? Está perdido? Porque você quer. Todos os sábados, 10h30 da manhã, aqui pelo canal 21, comigo tem Guia do Carro. Para você que quer vender, para você que quer comprar. Curiosidades do mercado automotivo. Guia do Carro. Oferecimento Loterias da Caixa. Vida melhor para você. E Julian Macuir. Só quem fabrica pode vender roupas de couro tão barato. O segundo dia dos festejos promovidos pela AESP
se encerra com o gigantesco show promovido na concha acústica do Parque Dom Pedro II. Um espetáculo que atrai a multidão para aquele logradouro. Todas as emissoras filiadas à Associação das Emissoras comparecem com seus nomes mais expressivos. Há uma divergência de opinião a respeito desse assunto. Alguns dizem que foi festa de 4º centenário da cidade de São Paulo. Outros dizem que foi festa comemorativa à Revolução de 32. Ora, o centenário de São Paulo, o 4º centenário de São Paulo, seria 25 de janeiro. Transferido essa festa para 9 de julho me parece forçar um pouquinho a barra. Eu tenho por mim e para minha satisfação que foi uma festa comemorativa da Revolução Constitucionalista. A primeira a se apresentar é a Rádio Gazeta com sua orquestra sinfônica regida pelo maestro Armando Belardi. Todo o cast exclusivo da Rádio Gazeta se apresenta perante o público presente. As mais belas páginas do bel canto são ouvidas e aplaudidas por um público que se mostra à altura das tradições artísticas de São Paulo. Um público que desde os primeiros momentos prestigiou com sua presença todo o programa de festejos organizado para o 9 de julho do 4º centenário. Foi muito bonita a comemoração, a cidade estava toda em festa, toda com as cores de São Paulo, foi muito lindo. A grande orquestra das emissoras associadas, inicialmente sob a regência do maestro Jorge Henry, cabe acompanhar os representantes das demais emissoras. E a emissora de Piratininga contribui com seus cartazes máximos para a maior beleza do espetacular show. Um dos números mais belos do programa é o grande coral das emissoras associadas, que com a orquestra sinfônica regida pelo maestro Rafael Puglielli, apresenta uma página vibrante de patriotismo, exalçando as glórias de São Paulo e cantando a grandeza do Brasil. Um dos pontos altos do programa levado a cabo na concha acústica. A Rádio Record também se faz presente ao Monumental Show. Um glorioso momento na carreira, sem dúvida alguma, um glorioso momento na minha carreira. Que foi sobre um fato do qual eu tinha orgulho. Numa rádio da qual eu me orgulhava também. E de uma audiência que me fazia sentir também com uma responsabilidade muito grande. E naquele instante, faltar a verdade ou contar uma mentira àquela população que ouvia a Rádio Record seria um erro indesculpável. Todas as emissoras que compõem o Rádio Livre de São Paulo compareceram com o seu contingente de astros e estrelas. E o povo presente no Parque Dom Pedro teve a oportunidade de assistir a um dos mais fabulosos shows de todos os tempos. Eu gravei um disco, São Paulo 400 e Pauliceia em Festa, que era o outro lado. Era assim, ó São Paulo, ó meu São Paulo 400. Ó São Paulo, ó meu São Paulo, você é o meu torrão. Agora eu não lembro mais a letra, porque faz muitos anos que eu gravei e nunca mais cantei. A música é do Mário Zan. Agora é a Rádio Bandeirantes que se apresenta sob o comando de Dárcio Ferreira. Jamais um empresário conseguiria reunir tantos astros num só espetáculo. Somente o povo teria o condão de reunir os maiores nomes do rádio paulista. O povo que soube agradecer generosamente a presença de seus astros preferidos. Foi um dia emocionante, eu preparei durante todo o dia para essa festa. Passei muitas vezes essa poesia que eu declamei e sempre tendo em vista a importância da data e a importância da comemoração dessa data, sobretudo. Representando as emissoras associadas e falando em nome das crianças de São Paulo, Sônia Maria Dorce saúda o 9 de julho, interpretando um dos mais belos poemas de quantos se compuseram para reverenciar a memória dos heróis de São Paulo. Eu me lembro, acho que só do primeiro verso. É bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas. São 13 lanças de guerra cercando o chão do paulista. Essa criança, ela me é muito querida, ela está guardada dentro de mim,
E essa criança, ela assusta mais as minhas filhas hoje em dia do que a mim mesma. Porque essa criança, eu olho para ela e até acho ela meio parecida comigo. O que eu não gosto muito é dessa pessoa que eu vejo no espelho hoje em dia. Porque a criança eu reconheço. O espelho é que eu acho um pouco difícil hoje em dia reconhecer. A televisão paulista comparece com um número que empolga pela sua beleza. O corpo de baile das emissoras associadas arranca aplausos com um número imponente e gracioso. Teve um balé do quarto centenário, que era muito bem, não me lembro quem era a bailarina primeira do balé. Eu sei que foi uma coisa que foi muito aplaudido, foi uma coisa bonita que aconteceu em São Paulo. Apresenta-se também a Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência do maestro Eduardo de Guarnieri. O Coral Municipal participa da grande audição na Concha Acústica, encerramento do segundo dia de festejos comemorativos do 9 de julho do 4º centenário. Eu cantei no coro do municipal, foi muito bonito. Ai, a lua que no céu surgiu, não é a mesma que te viu nascer nos braços meus. Cai a noite sobre o nosso amor, e agora só restou do amor uma palavra, adeus. O comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Coronel Sadoff de Sá, apresenta a banda de música da corporação, uma das que mais brilharam durante os 3 dias de festejos, animando todos os eventos do programa e participando com grande brilho do grandioso desfile de bandas no Anhangabaú. O número de maior sucesso foi o dobrado 4º centenário, que o público acompanhou com palmas. Assim por diante. Essa música foi uma febre, o 4º centenário foi uma febre nos festejos do 4º centenário, aquela coisa toda. A maior emoção que eu tive foi a própria TV e Rádio Bandeirante, que me prestou essa homenagem através da banda Miami Jackson Show, que a TV e Rádio Bandeirante contratou essa banda diretamente dos Estados Unidos para participar da festa aqui em São Paulo. E aquela banda bonita, na hora de tocar o 4º centenário, eles no gramado formaram aquele emblema do 4º centenário e tocaram o 4º centenário. Aquilo foi para mim um arrepio, uma coisa de louco. Foi a maior emoção minha, foi essa. Porque eu fui esquecido muito pela comissão do 4º centenário. Tinha aquelas comissões de 4º centenário, eles lembraram de dar prêmio para todo mundo, menos para o Mariozan. E o meu prêmio foi o povo brasileiro, que a minha música foi um negócio. Começa depois a última parte do show da Concha Acústica, o Grande Circo Noturno. Terminado o imenso desfile, tem início o espetáculo. É mais de meia-noite e o público continua firme em seu posto. De início, se torna difícil acompanhar o espetáculo que se desenvolve simultaneamente no grande palco. Números excepcionais são escolhidos para o público, cuja atenção se distrai entre o cavalo dançarino e os trapezistas que realizam maravilhas a grande altitude.
várias pessoas que estiveram presentes às festividades não tinham noção do que foi o movimento de 9 de julho, porque de 32 para 54, não é? Uma geração quase que já se formou. Então foi rememorar um fato muito importante na história política do Brasil. E eu acho que esse crédito o rádio conseguiu que lhe fosse debitado. Números excepcionais são escolhidos para o público, cuja atenção se distrai entre o cavalo dançarino e os trapezistas que realizam maravilhas a grande altitude. O Globo da Morte encerra o grande espetáculo circense no Parque Dom Pedro e fecha o segundo dia de festejo. São Paulo, terra amada, cidade imensa e de grandeza mil. És tu, terra adorada, progresso e glória do meu Brasil. Ó terra bandeirante, de quem se orgulha a nossa nação. Nesse Brasil gigante, tu és a alma e o coração. Salve Cristo, do Ipiranga, que a história consagrou. Foi em ti, ó, meu São Paulo, que o Brasil se libertou. O teu quarto centenário festejamos com amor. Teu trabalho fecundo mostra ao mundo inteiro o teu valor. É assim por diante. Olha, mozinho, eu vou jogar isso fora. Por favor, não. Mas é muito feio. Mesmo assim, É um bolo em forma de aspargos. foi a minha prima Sharon que nos deu. Você nunca viu a Sharon? Não. Não, a Sharon nunca vai vir aqui. Não. Ela gosta de chá com aspargos? Não. Então eu vou jogar fora. Ah, não joga não. Ei, Psyu, chegou a broinha de milho que você tanto queria. Põe no carrinho, que a mamãe compra pra você. Vai, Panquinho, me ajuda, que ela é a boinha da Panco. Tá bom, eu te ajudo, mas pega rapidinho antes que a mamãe chegue. Filhinho! Tchau, tão macio e saboroso. Experimenta também, vai. Ninguém resiste a essa delícia. Eita, broinha boa, Chegou Open Place, o mais novo espaço de lazer de São Paulo. Choperia, sorveteria, restaurante e casa de shows em um mesmo local. E tem mais, muita gente bonita e muita animação. Não deixe de conhecer. Open Place, a sua nova opção de lazer. Praça Silvio Romero 227, Tatuapé. Open Place. Vocês vão conhecer uma pessoa que realmente mudou a sua vida, mas radicalmente. Esta é a Vânia. Tudo bem, Vânia? Tudo bem. Você realmente mudou a sua vida. Mudei. Há 4 anos atrás, uma amiga viajou e me trouxe dos Estados Unidos um novo Image. Um suplemento alimentar emagrecedor 100% natural, que desintoxicou meu organismo e estabilizou as suas funções. E você emagreceu quanto? Eu emagreci no total 15 quilos e não voltei a engordar. Nossa, então você era bem gordinha. Muito gordinha. Gordinha e infeliz, né? Porque isso acaba gerando problemas no lar, na própria família, né? E a gente até acaba sentindo um pouco de rejeição por você estar com peso acima do normal. E hoje sua vida mudou. Mudou, eu sou muito mais feliz com uma nova imagem, realmente. Esse produto, ele é aprovado? Ele é aprovado pelo FDA americano e pelo Adolfo Lutz. Ótimo. Então, para vocês que queiram realmente emagrecer e continuarem e serem felizes, vocês têm que ligar, não é isso? Isso. Não existe nada melhor do que assistir um filme romântico acompanhada, não é? Ah, não
mas com uma almofada... Ligue para Encontros Marcantes, que você encontra a pessoa certa e ninguém precisa ficar sabendo. Moreno, fiel. Ligue para Encontros Marcantes, 900-0411. A pessoa que você procura, procurando por você. Conselho de amiga? Ligue para Encontros Marcantes. É melhor que Santo Antônio. O verde no campo, é a brisa no campo, é a vida no campo, é o show! Meu clube de campo. Eu, Carlos Pimenta, convido vocês para mais um encontro feliz no Vale Encantado. Música, entrevistas, o show da natureza em sua casa. Programa Clube de Campo, sábado, 9h30 da manhã. É o verde no campo, é a brisa no campo, é a vida no campo, é o show! Mas o grande circo realmente estava programado para o dia seguinte, para amanhã de domingo. Mais de uma dezena de picadeiros foi instalada no gramado do Pacaembu e 170 mil pessoas tomaram completamente o estádio. Uma organização perfeita de serviços auxiliares, com a colaboração das bandeirantes, deu aos pais a necessária tranquilidade e as crianças compareceram aos magotes. Aliás, elas eram o ingresso. Adultos desacompanhados de petites não tinham acesso ao Pacaembu. Eu me senti absolutamente compensado por todo o esforço que tivemos, toda a luta que tivemos para fazer as festividades. Porque não é apenas 1 milhão de pessoas na rua, 1 milhão de pessoas felizes, sorrindo, aplaudindo, acreditando. Isso é que é importante. Quer dizer, o rádio deu uma contribuição extraordinária para o desenvolvimento, o desdobramento desse 9 de julho. O espetáculo se inicia com a entrada do Batalhão de Guardas do Rio de Janeiro, que puxa o desfile de mais de 200 de artistas circenses na sua apresentação ao público, antes do início do show nos vários picadeiros. Que o povo acreditou nas festividades. Eles foram indo às primeiras, segundas festividades e foram acreditando que realmente, às tantas horas, acontecia aquilo que nós dizíamos que ia acontecer. A CMTC continua prestando a sua colaboração e a sua banda de música adentra o gramado do Pacaembu para auxiliar na ilustração do espetáculo. Tudo pronto para o início do grande espetáculo, que divide a atenção do público pelos diversos picadeiros e pelas macaquices dos palhaços espalhados por toda parte. Os cães amestrados da força pública demonstram também suas habilidades. Voltam os palhaços a chamar a atenção da petizada.
Os números de trapézio agradam às crianças e aos adultos. Em 54 representava uma retomada, uma vitalidade da economia e da cultura de São Paulo. Nesse sentido, é interessante perceber que o quarto centenário, ele na verdade abriu um período muito grande de mudanças culturais na cidade e no estado. Por exemplo, 54 foi criada uma comissão, né, de organização dos festejos. Essa comissão, dada a importância, dado o envolvimento popular no processo, essa comissão ela durou 20 anos. E essa comissão foi responsável, por exemplo, pelo MASP, pela criação do MASP, pela criação do Parque do Ibirapuera, pela criação do pavilhão de exposições do Ibirapuera, foi responsável pela vinda de vários grupos estrangeiros a São Paulo, foi responsável pela veiculação de feiras internacionais em São Paulo. Quer dizer, o quarto centenário, na verdade, ele começou um processo de redesenhamento da forma como a cidade e as elites, sobretudo, se relacionavam com as próprias artes. Com a apresentação do Globo da Morte, o espetáculo se aproxima do final. O final empolgante da apresentação circense propriamente dita, com novas e eletrizantes evoluções no trapézio. Em 54 foi um fenômeno. Claro que houve envolvimento público, dinheiro público nesse festejo, mas 54 começou também um processo de mecenato muito forte. Várias elites, inclusive elites que eram provenientes da imigrantes, né, imigrantes de segunda geração, começaram a investir em atividades culturais. Por exemplo, o MAN foi concluído nessa época, o MASP foi concluído nessa época, até aquela própria disposição do Ibirapuera, onde tem a famosa estátua As Bandeiras, não é, que é um símbolo do quarto centenário, também foi inaugurado nesse mesmo período. Agora começam os preparativos para a grande partida de futebol a ser travada entre os palhaços. E como se vê, começa tudo muito bem, com uma pancadaria em regra para aquecer os músculos antes da refrega esportiva. Não falta nem a solene apresentação dos quadros. Antes do início da partida, numa charge bem lembrada, o capitão do time se ajoelha e pede a proteção dos céus. Mal começa o jogo, sai logo o primeiro gol e o público delira com a jogada magistral. Para os adversários, porém, o gol não valeu. E o juiz que o validou, aliás, o juiz era um Mr. Ellis qualquer, entra na pancadaria. O jogo prossegue sensacional. O juiz, que agora já é o filho de Mr. Ellis, não resiste à segunda dose de pancadas e sai do campo de mata. Enquanto o neto de Mr. Ellis toma posse do apito, o jogo continua. E os gols vão aparecendo num misto de futebol nacional e outros jogos menos conhecidos. O fabuloso jogo de futebol entre os palhaços encerra a primeira parte dos festejos no terceiro dia das comemorações promovidas pela Associação das Emissoras de São Paulo, em comemoração ao 9 de julho. 3 dias que mantiveram São Paulo de pé, do primeiro ao último momento, para acompanhar o extenso programa organizado pelo Rádio Livre. À tarde do dia 11,
O povo se reúne novamente na Avenida 9 de Julho, agora para assistir ao desfile dos Romeiros. A lembrança que eu tenho de 54, e eu depois gostaria que o Paulo Bonfim confirmasse ou não, era da renúncia de Getúlio Vargas. E nessa época, julho de 1954, a minha lembrança de estudante era o R gravado nos automóveis de São Paulo. Tanto assim que Getúlio Vargas veio a se suicidar 45 dias depois dessa grande festa que marcou aí as comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. Cavalarianos de Santo Amaro desfilam pela avenida. O tradicional carro de boi conduz os noivos romeiros. Os mais variados veículos do passado são apresentados no desfile dos Romeiros de Santo Amaro. Graciosas Amazonas também comparecem. Volta-se ao tempo das diligências. O espetáculo proporcionado pelos Romeiros de Santo Amaro reconduz o povo que se afinha no Anhangabaú aos velhos tempos de Piratininga. O tempo das calestas, das charretes elegantes, das Amazonas, tudo de mistura com alguns toques modernos que não chegam a deslustrar a magnífica apresentação dos Romeiros. 54 foi um movimento que extravasou uma visão de elite, não é? Se você olhar para a população não se identificava nem um pouco com a história dos bandeirantes. Então, era uma visão de elite, a gente precisa reconhecer isso, mas foi uma visão que começou de elite e aos poucos foi se popularizando. Então, por conta de todas as atividades que a comissão do 4º centenário, a comissão dos festejos realizou em São Paulo, é possível afirmar que o 54 acabou, de uma certa forma, incentivando a criatividade, né, no âmbito da cultura popular, sobretudo. O velho sanfoneiro dos bailes antigos também comparece. O boiadeiro está presente. Quase toda a população de Santo Amaro participa da homenagem prestada a São Paulo no seu 4º centenário por ocasião das comemorações do 9 de julho, a maior festa oferecida a São Paulo em todos os tempos. Uma festa que foi uma demonstração da força e da unidade de ação do Rádio Livre. Os bravos bandeirantes jamais são esquecidos. E o índio também é homenageado. Lindas representantes da sociedade santamarense cruzam a capital nos carros de boi que representam um passado glorioso. O desfile se encerra com a passagem de uma família típica de antigos caipiras, flegmáticos representantes de uma raça de fortes e bravos. Gente, não sente quando a gente está envelhecendo. E vendo isso aqui, a gente também não sente que São Paulo mudou. Mas um artista não envelheceu, mas mudou um pouquinho. Não mudou, não se acabou a tua sedução.
cá! O que está vendo? Apura-te! Pense bem, falta pouco para você conquistar o ano 2000. Você não acha que está na hora de pensar em sua qualidade de vida? Então preste atenção nesta dica. Pela rodovia Castelo Branco, você chega à fantástica represa de Jurumirim, onde está localizado o loteamento Terras de Santa Cristina, Gleba 7. O Santa 7 é um loteamento moderno, planejado para pessoas que querem investir em sua qualidade de vida e em seu patrimônio. O acesso ao loteamento é controlado 24 horas por dia, garantindo a segurança e a privacidade dos proprietários. Mais de 18 quilômetros de avenidas já estão sendo asfaltadas, cercadas de muito verde e ar puro. Em Santa 7, você vive a vida de verdade. Além de poder curtir vários esportes náuticos na represa, você tem ainda um clube super equipado para o seu lazer total. Aqui você investe com total segurança. O loteamento é aprovado pela CETESB, pela Prefeitura e está registrado em cartório. Tudo pronto para você construir a sua casa com todas as vantagens de praia e campo, sem o tumulto do litoral. São lotes a partir de 450 metros quadrados com entrada de R$ 120 e mensais fixas a partir de R$ 50, sem nenhuma intermediária. Você merece ser feliz. Aproveite essa chance. Ligue agora para a nossa central de atendimento e receba sem compromisso um vídeo do loteamento. 534-4010. Se você quer respostas para as questões mais difíceis, ligue para nós agora. Ela salvou o meu emprego. E eles me orientaram assim da melhor forma possível. Transforme a sua vida amorosa, profissional e financeira. Receba uma consulta rápida, reveladora, totalmente confidencial, comigo ou com um dos meus magos. Depois, não se admire se amanhã for o dia mais feliz da sua vida. Como posso lhe ajudar? O resumo de tudo o que aconteceu em São Paulo, no Brasil e no mundo, no momento certo da noite. Jornal 10, de segunda a sexta, 10 da noite. A partir das 14 horas do dia 11 de julho, já o povo se preparava para o grande espetáculo final. O maior espetáculo pirotécnico do mundo, preparado com grande carinho e destinado a ser o fecho de ouro de 3 dias de maravilhosas realizações populares. Todas as vias de acesso para o Alto da Lapa, onde se realizou a queima de fogos, estavam completamente tomadas pelo descomunal número de veículos que demandava o local. O que eu evoquei vendo esse documentário, aquela expressão, eu era feliz e não sabia. Como São Paulo era bonito, como São Paulo era puro, como São Paulo se vestia bem, como São Paulo sabia era aplaudir, paulista. como São Paulo era paulista, ou era Brasil. Até parecia um trecho de Europa, era um outro povo, um outro país. E de repente eu faço uma retrospectiva
Nós éramos assim? Meu Deus! E ficamos desse jeito? Quem diria? Desejando oferecer o espetáculo a toda São Paulo, a Associação das Emissoras e a firma encarregada escolheram um ponto onde os fogos, sem oferecer o mínimo perigo aos assistentes, pudessem ser apreciados de perto pelo maior número de pessoas e, ao mesmo tempo, pudessem ser vistos de quase todos os pontos elevados da própria cidade. Mais de 20.000 automóveis se dirigiam para o Alto da Lapa, sem contar os ônibus que a CMTC desviou para aquele percurso e os caminhões que realizaram lotações. Acho que temos em mão, temos aqui diante de nós, um dos mais importantes documentos sociológicos de que eu tenho notícia recentemente. Aqui está uma outra civilização. Memória. Aqui está a memória do povo de São Paulo, do Brasil, da humanidade que convive conosco. Como se vestiam, como riam. O riso dessa gente. Sabiam aplaudir. Como acontece hoje? A participação. Mais de 200.000 pessoas aguardam horas a fio o cair da noite, momento marcado para o início da queima dos fogos. Começa o espetáculo. Os fogos iluminam a noite. Artifícios, por exemplo, poderão parecer, diante de tecnologia desenvolvida hoje, inocentes. Estão aí, são inocentes. Mas a tecnologia daquele tempo, o que foi feito? Artesanal. Os carros, os sapatos, os chapéus, a maneira de se comportar. Acho que, além de revivermos esses dias de julho de 54, estamos diante de uma lição de sociologia, de história, da maior importância. Portanto, acho que isso deve ser guardado preciosamente. Os fogos fixos são também de grande beleza. De todos os pontos da cidade, o espetáculo pirotécnico pode ser visto. As girândolas chamam a atenção. Alegoria sobre o rádio livre. O espetáculo foi preparado pelos fogos Caramuru, que honraram assim a sua tradição. Reprodução em fogo e luz da Cachoeira de Paulo Afonso. A queima de fogos é uma caixa de surfadadas. E a gente era feliz e não sabia, porque São Paulo tinha até garoa às 3 horas da manhã, que nos visitava todas as 3 horas da manhã. Tinha carro de vídeo limpando a cidade, água, todos os dias. São Paulo, onde morou o Paulo Bonfim, na esquina com o Pagarinha, com São João. São Paulo do Padre Gabaúza, São Paulo do Bexiga, da Moca, de tudo. Mas o centro era, os bairros não tinham vida própria, então vinha tudo para a esquina da Ipiranga e São João. Então essa São Paulo da gravata, a gente tirava a gravata, parecia que estava nu, o paulistano. É mesmo, tirava a gravata, quando saiu a gravata, ia no cinema, era obrigado a usar gravata, Marrocos, né?
E a gente se sentia feliz com isso, porque como eles estão vestidos paulistanamente, isso que é bonito. A nossa São Paulo, até a garoa foi embora, não sei porquê. A noite tempestuosa encerra o grande e férico espetáculo pirotécnico. Chega assim ao seu termo o programa de festejos da Associação das Emissoras, realizado pelo povo. O povo foi a grande alavanca que removeu todos os obstáculos e tornou possível a grandiosa realização. Homenagem justa e necessária ao espírito de 32, no 9 de julho do 4º centenário. O que foi 32? Foi a soma dos sonhos e do sacrifício de um povo. A confraternização de raças e condições sociais no batismo das trincheiras. O esforço das indústrias, o despreendimento do comércio, a grandeza de uma causa, a generosidade dos moços, a participação dos cabelos brancos, o entusiasmo das crianças, a força que vem da mulher terra paulista, o verbo dos poetas e dos tribunos, dos jornalistas e dos sacerdotes, a sacralidade da lei, o fuzil ao lado do livro, a trincheira, continuação da escola, a caserna, dependência do lar, o campo de batalha, sementeira de justiça. O que foi 32? Foi bandeira que voltou do passado, passado que se transformou em bandeira, bênção de Anchieta e de Frei Galvão, vigília de João Ramalho, grito de guerra de Tibiriçá, inspiração de Bartira, presença dos que partiram, convocação do amanhã, cocar capacete de aço, gibão que virou farda caque, canoa monçoeira transformada em trem blindado, mortos e vivos marchando, igreja, escola, oficina, em batalhões rezando a mesma oração, prece de amor e esperança, holocausto e clarinada, asa de glória gravado no sangue das gerações. Enquanto houver injustiça, enquanto houver sofrimento, enquanto a terra chorar, enquanto houver pensamento, enquanto a história falar, enquanto existir beleza, enquanto florir paixão, enquanto o sonho for sonho, enquanto o sangue for sangue, enquanto existir saudade, enquanto houver esperança, enquanto os mortos velarem, é sempre 9 de julho. Ao povo de São Paulo, os agradecimentos comovidos do Rádio Livre, desta terra eternamente livre. Não mudou, não se acabou a tua sedução. A garoa cai à toa pra guardar a tradição. São Paulo num só minuto é o Brás, Tietê, Viaduto, barracas de flores e a multidão. Os pardais em madrigais e o sol rasgando a serração. E a noite com seus pintores apagando e acendendo em cores teu nome no meu